Enquanto você adora a cura física, a libertação, a salvação, mudança de caráter, operação de sinais e maravilhas. É o caminho mais curto para chegar a Deus. Adoração faz calar o inimigo e bloqueia toda a sua ação. Há um espaço no céu e o céu fica limpo para os anjos agirem ao seu favor. Como vou adorar? Declarando palavras de amor para Jesus. Mas você tem que identificar qual o Jesus que você está adorando. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Jesus, tu és o Alfa, o Ômega, tu és o princípio, tu és o fim, tu és o autor da vida, o único soberano, o bom pastor. Jesus, tu és o autor e consumador da fé. Tu és a porta, a cabeça da igreja, o conselheiro, o Cordeiro de Deus. Jesus, tu és a ressurreição, tu és o desejado das nações, Deus forte, Deus Emanuel, o Filho amado, o único soberano, Filho de Deus, Filho do homem, a glória do Senhor, grande e sumo sacerdote. Jesus, tu és juiz de Israel, tu és a imagem de Deus, tu és o mediador, tu és o caminho, a verdade, tu és a vida. Jesus Cristo de Nazaré, tu és herdeiro de todas as coisas, tu és a nossa Páscoa, o pão da vida, o Pai eterno, pastor e bispo das almas. Tu és o poder mais forte que está dentro de mim. Tu és a pedra angular, a raiz de Davi. Jesus, tu és o Redentor, tu és a rosa de Saron, tu és amoroso, tu és amigo, tu és cavaleiro, tu és puro, tu és sublime. Jesus Cristo de Nazaré, tu és o Rei dos Reis, tu és majestade, tu és santo, tu és precioso, tu és poderoso, tu és a nossa vitória, a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa prosperidade. Jesus, tu és a nossa força, a nossa bandeira. Jesus Cristo de Nazaré, tu és a minha alegria, tu és a minha esperança, tu és a minha cura, tu és o que eu amo, tu és o meu dono, tu és mais precioso que o ouro, tu és mais precioso que a prata, tu és mais precioso que o diamante. Jesus, tu és o perfume da vida, a fragrância desejada. Tu és o vencedor, porque tu venceste a morte e da vida. Tu és o Senhor, tu és o meu guia e meu mestre. Jesus Cristo de Nazaré, tu és a fonte de água viva, tu és o lírio dos vales, o fôlego da vida. Ó Senhor, só tu és o meu Deus, o Santo de Deus, a semente da mulher, o único que é digno de ser honrado e de ser adorado. Eu sei que tu estás presente, ouvindo a nossa adoração, Rei dos Reis, porque sem a tua presença, nós não somos nada nesta vida. É tu que nos dá vida, é tu que nos dá alegria, é tu que nos dá paz. Não queremos nunca ficar longe de ti, de forma alguma, de maneira nenhuma, porque um vazio toma conta de dentro de nós. Sem a tua presença, não há vida. Oh, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nós te amamos, te adoramos e declaramos que tu és o único que é digno, que todo joelho há de se dobrar diante de ti naquele dia. E toda língua vai confessar que tu és o único Senhor, o ressurreto, aquele que nem a tumba suportou, porque o poder
do Espírito Santo de Deus veio sobre ti e ressuscitou dentre os mortos. Tu és e sempre será a nossa alegria. Tu és e sempre será o nosso amo e o nosso dono. Exaltado seja o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Amém. Todos concordam. Recebe, Senhor, a nossa adoração com prova do nosso amor, do nosso carinho e do nosso respeito. Recebe, Senhor. Recebe. É para ti somente. Nós esvaziamos de nós mesmos. Nos prostramos diante de ti, com o rosto em terra, Senhor. Nos humilhamos diante da tua face, porque tu és e sempre serás o único que é digno de receber toda adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, nós não temos para onde ir. Não existe saída. Nosso chamado é para ser adoradores, para estar na presença dele, para viver algo especial, principalmente neste tempo, já, agora. Nós não tem como fugir. Deus tem nos chamado para coisas grandes. E você se apresentou um dia e ele te selou. Está selando algumas pessoas. Ele está colocando um selo na tua testa com o sangue do Cordeiro, do Filho amado de Jesus, para que nós possamos compreender aquilo que ele tem realmente para nós e quem é que nós somos para ele. Amém? João 3, vamos abrir João 3, 6 e 7. Quero falar de algo que você já sabe, mas já tinha preparado uma mensagem, mas hoje à tarde, quando eu fui orar, o Espírito Santo de Deus mudou tudo. É uma mensagem que você já conhece quando Nicodemos visita Jesus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo. A isto respondeu Jesus: em verdade, Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém, em verdade, não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Pega essa palavra. Tem que nascer de novo. E respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que é nascido da carne. Aquele que é nascido da carne é carne. É carne. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é
Espírito. Eu quero falar sobre esse Espírito. Na tua Bíblia, se você ler, você vai ver. Nascido da carne. É carne. Mas nascido do Espírito em letra maiúscula. Está aí na sua Bíblia? Sim. Letra maiúscula é do Espírito. Em letra minúscula. Preste atenção sempre quando você lê a palavra de Deus. Quando fala letra maiúscula, Espírito, é o Espírito de Deus. Quando é letra minúscula, é seu Espírito. Estão me acompanhando? Amém. Então, de acordo com a nova aliança, todos filhos de Deus têm o Espírito de Deus. Repete. Todos os filhos de Deus têm o Espírito de Deus. Em primeiro lugar, o Filho de Deus nasce do Espírito. Depois que está cheio do Espírito, eles podem confiar que serão nascidos do Espírito de letra maiúscula. Tá? Eu já preguei essa palavra, mas cada vez que o Senhor fala conosco sobre esse assunto, é algo para nós pensarmos, é algo que o Senhor tem para começar a trabalhar dentro de nós. Amém? Amém. O Espírito, em letra minúscula, é a parte do homem que nasce de novo. O que eu falei? O Espírito, letra minúscula, É do homem. É do homem, exatamente. É a parte do homem que nasce de novo. É. O Espírito de Cristo tem em si a vida e a natureza de Deus. Então, o Espírito de Cristo tem o quê? A vida e a natureza de Deus. Tem em si mesmo o Espírito de Deus. E quando você tem o Espírito Santo de Deus, você fica cheio. Todo cristão que nasceu de novo, ele fica cheio do Espírito Santo. E ele poderá não somente falar, eu tenho o Espírito, você fica cheio. Cheio. Você não pode sair para pregar ou falar se você somente crê que você tem o Espírito. Não, você tem que estar cheio, transbordando do Espírito. E quando você abre a tua boca, você não fala de você mesmo. Se você vai a um hospital, que você vai orar para uma pessoa enferma, você já tem convicção, você tem a certeza que você vai impor as mãos e você vai falar, não daquilo que está dentro, que está vazio. Você não está vazio, você tem que estar cheio. Cheio. Estão entendendo? Cheio deste mesmo Espírito que já está dentro de você. Estão entendendo ou não? Amém. Esse Espírito que está dentro de você. Preste bastante atenção. Algumas pessoas pensam e podem dizer, se você nasceu do Espírito, você tem o Espírito e acabou, ponto final, o assunto. Tem gente que fala isso, nasceu do Espírito. E como é que você sabe que você nasceu do Espírito? Como é que você sabe? Eu vou te dar uma explicação para você entender. Tá entendendo, Norma? Cristina, tá entendendo? Tá? Sim. Então, por exemplo, aqui diz sobre beber
da água do poço que Jesus deu para aquela mulher chamada samaritana, que mudou aquela mulher, que era uma prostituta, da água para o vinho, como diz, né? Ela foi mudada. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, nós somos mudados por completo. Modo de vestir, modo de falar, modo de caminhar. As pessoas olham para você e vê uma tocha de fogo na sua vida. Você é diferente. Sim ou não? Se vocês me conhecessem há uns anos atrás, bastante anos atrás, tá? Vocês não diriam que eu hoje, como Maria Emília, nessas vestes e nesse caminhar, alguns anos, de 30, 40 anos, a mudança e a transformação que Deus fez na minha vida. Eu falei na vez passada, eu me arrumava para levar as crianças na escola. Eu já botava meus cílios postiços, peruca. Eu devia ter umas 4, 5 perucas diferentes. Luvas para dirigir o carro. Maquiada, mas maquiada, muito maquiada. Vocês hoje me olham, aquelas minhas amigas do passado não me conhecem hoje. Porque houve uma mudança, uma transformação. Queridas, o meu esposo trabalhava numa fábrica de joias, aqui em São Paulo já, não era no Rio. Tudo quanto era tipo de joias, mais linda, maravilhosa, ele me dava. Algumas delas ainda tenho, alguns eu já dei para as netas, para a filha. Mas quantas e quantas vezes eu botava aquelas minhas joias, anel com pedras de navete, aquelas pedras esverdeadas, como é que chama? Esmeralda, porque ele tinha facilidade de comprar mais barato, ele me dava. E eu gostava de expor aquilo, aqueles brincão grande que eu botava aqui, chegava a bater aqui no ombro. Tudo isso eu usava e tinha prazer de usar, eu ficava feliz e queria mostrar para as pessoas. Mas quando comecei a ser cheio do Espírito Santo de Deus, que eu comecei a orar para as pessoas, eu colocava as minhas mãos das pessoas, quando eu olhava para... Alguém desliga. Desliga seu microfone, Anina. Isso, obrigada, querida. Deus abençoe. Então, eu colocava as mãos sobre as pessoas para orar por aquelas pessoas. Às vezes elas caíam no chão, mas quando eu olhava para minhas mãos, aquele monte de anel, eu não me sentia mais ser a Maria Emília do passado. Mas eu não queria mudar. Eu gostava da vida que eu vivia. Mas o Espírito Santo de Deus vai nos enchendo com uma água transformadora que nos transforma. Não tenho um pingo de saudade daquilo que eu era no passado, daqueles biquíni pequenininho que eu usava, morava do lado da praia. Não tenho saudade. Por quê? Porque eu fui buscando cada dia o Espírito Santo de Deus. Não ganhei assim rapidamente. É uma caminhada com Ele. Entende, queridos? Então, nós precisamos ter esta caminhada com o Espírito Santo de Deus para que realmente nós venhamos a ter a vida e a natureza de Deus dentro de nós, porque Ele já está dentro. Mas nós temos que ativar o tempo inteiro. Há uma fogueira cheia de brasa fumegante. Mas se eu não colocar os gravetos ali, aleluia, daramanai, xuriante, cantalais, aqueles gravetinhos fininhos que pega fogo rápido, mas depois vira brasa. O que eu estou falando? Você precisa ser constante.
Por isso que quando a gente fala sobre o congresso, as pessoas acham que eu não vou, não sei. Queridos, bota os gravetos, os gravetos em cima da brasa. Você não pode esfriar, você não pode virar cinza. Você tem que estar buscando no meio daquelas pessoas que têm a unção, no meio das pessoas que estão no fogo. E ser também uma fogueira ambulante andando aqui na face da terra. Por quê? Queridos, vocês não me imaginam, não tem ideia, proporção de coisas difíceis que vai vir sobre a terra. Não tem noção. Se não tiver firmado na rocha, se não tiver colocando os gravetos ali para o fogo apagar, para o fogo acender cada dia mais, e essas coisas não apagar você, esse desânimo não apagar você. Queridos, temos que estar colocando esses gravetos. Aí a irmã Renilda falou, eu sei que é muito difícil, o dinheiro e tal, mas existe prioridade, morar no céu. Quando eu estou perto da fogueira, eu vou trazer com que o fogo seja aquecido, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na minha vida. Então, deixa eu falar para vocês. E as pessoas, como eu falei para você, algumas pessoas podem dizer, se você nasceu do Espírito, você tem o Espírito e acabou, ponto final, o assunto. Não, não é isso não. Mas não é porque você bebeu um único gole de água, preste atenção, que está cheio de água até agora, está cheio da unção até agora, não. Há uma experiência que você tem que passar com o Espírito Santo de Deus. É o novo nascimento. Vocês estão me acompanhando ou não? Não é porque você um dia bebeu a água e saciou a sua sede. Não. Tem que estar contínuo. Tem que buscar. Tem que botar o graveto ali naquela fogueira. Você tem que estar cheio do fogo do Espírito Santo de Deus e andar com pessoas que estão cheias do fogo do Espírito Santo de Deus. E com o resultado de tudo isso, eu vou estar cheio, transbordando da plenitude deste rio de água viva, como Jesus disse, rio de água viva. Aí Nicodemos, ele era uma pessoa muito importante na sinagoga. Mas será que eu tenho que morrer e nascer de novo? Não. Nascer de novo é você estar na presença do Deus Todo-Poderoso, todo instante, todo tempo, andar com pessoas que tenham unção, porque você andar com pessoas que não têm unção, essas pessoas vão te puxar para o buraco. Você vai desanimar? Você vai ficar cansado? Você vai pensar muito? Será que é isso mesmo? Então, queridos, precisamos receber uma nova unção já e nascer de novo. Estão me acompanhando ou não? Que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar dentro de você e você possa gravar tudo isso no seu consciente e o inconsciente. Então, nós precisamos desta nova unção para termos uma fogueira para colocarmos este graveto cada dia. E esta chama vai crescer, ela não pode apagar. O fogo está sempre aceso. Sempre aceso. Por isso Deus falou. Para Moisés, mostrou a arca dele lá no céu. Moisés trouxe tudo para a terra. Falou para o irmão dele, como é que ele chama? Arão. Falou para Arão. Tem que ter fogo aceso todo o tempo, Arão. Tem que acender essas velas todos os dias e deixar aceso.
E assim o fogo veio do céu e desceu sobre aquela tenda, aquele tabernáculo. Nós somos o tabernáculo de Deus. E se você deixar essa luz acesa, essa vela, esse fogo aceso todo o tempo, virá e o tabernáculo vai ser cheio. Você, o tabernáculo de Deus, vai ser cheio do fogo. Você vai ter desejo de estar na presença de Deus. Você não vai ficar por aí. E outra coisa que eu quero falar para vocês, queridos, nunca teve tão próximo da volta de Jesus. E nunca o diabo ficou tão apavorado com os crentes que buscam este fogo, que busca essa nova unção. O diabo está apavorado, porque ele sabe que sabe. Ele também não sabe que dia que Jesus vai voltar. Como nós não sabemos. Mas Jesus deu uma pista. Olha tudo o que está acontecendo. Vê o que está acontecendo. Tudo isso. Ele foi dando a pista. E nós estamos prestando atenção nas pistas. É no abrir e fechar dos olhos. Em tudo que está acontecendo no mundo inteiro, não é somente do Brasil. É pistas que o Senhor Jesus disse que deveríamos prestar atenção. Amém, queridos? Então, esta chama que está dentro de você, que começou, não pode apagar. E quem vai manter essa chama acesa? Ah, Jesus, sim, mas primeiro é você que tem que buscar. Primeiro é você que tem que botar os gravetos. É você se interessar em buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Isso vai fluir dentro do teu espírito. Precisamos de receber uma nova unção. Esta chama vai vir sobre a tua vida, porque este fogo não pode acabar, tem que estar aceso todo o tempo. Você tem que garantir que este fogo vai ficar aceso na sua vida todo o tempo. Então, ande com pessoas que têm unção. Ande na presença do Deus Todo-Poderoso. Garanta que este fogo não pode apagar e que você vai manter ele aceso. Essa chama viva vai andar pelas ruas, como no dia que Jesus morreu. No dia que ele ressuscitou, as tumbas dos cristãos foram abertas. E está escrito na palavra de Deus que esses cristãos andavam nas ruas de Jerusalém. Mas porque só eles que ressuscitou naquele dia. Porque eles eram chamas, eles buscavam, eles queriam. Eu não sei se você já pensou algum dia, mas eu quero que você pense, porque eu vou jogar isso agora aí. Você está bem dentro da tua casa, lendo a palavra ou jantando neste frio. Lá na Europa não está frio. De repente, bate a porta. Você vai abrir a porta. Teu pai que morreu não sei quantos anos atrás. Estou aqui, filha. Estou aqui, filho. Teu irmão, tua mãe vai ressuscitar antes de nós subirmos ao céu. Amém? Ou não amém? Vai. Amém. Os que estão enfermos, doentes, com enfermidade que o diabo colocou, vai ser de uma hora para outra. Estava numa cadeira de roda, não está em pé, caminhando, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Então nós somos uma igreja ou uma noiva bem-aventurada. Não somos isso que o povo está achando. Vai existir perseguição? Vai. Quantas de vocês passaram, talvez, dificuldades difíceis na vida que achava que não ia suportar? E hoje Deus está levantando você, colocando sobre debaixo dos seus pés uma labareda de fogo, um fogo dentro do seu coração, um desejo enorme de buscar a presença de Deus. Você tem que ter esse desejo. Vocês estão entendendo, queridos? Então você vai viver com uma
tocha de fogo. Você vai andar sobre as ruas e as pessoas não vão olhar. Ah, aquela lá é Renilda, não, essa aqui é Ieda, não, essa aqui é Guta, é Zoraide. Não, é tocha de fogo representando a unção e o fogo do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, e você vai ver os demônios atravessar a rua, porque no lugar que você estava, eles não vão ficar, porque você é uma ameaça para eles. Entende, queridos? Preste atenção. Nós não somos qualquer um. Nós somos lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo Nazareno. Abre a tua boca, seja um adorador que o adore em espírito e em verdade. Tenha essa comunhão, seja íntimo com Ele. Busque a presença dEle. Estamos chegando no limiar da volta de Jesus. Entende, queridos? Então nós vamos entender que aquilo que aconteceu lá quase 2000 anos atrás, aqueles mortos que ressuscitaram e andavam pelas ruas de Jerusalém, nós vamos compreender que Cristo é real. Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer realmente que você preste atenção, porque ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Você está pronto para receber? Sim ou não? Está pronto. É um tempo que o Senhor está derramando, mas é um tempo também que o diabo está ficando apavorado com os cristãos que estão buscando a ele de madrugada, não para que ele possa fazer coisa na sua vida, mas para você ter esse relacionamento, ser íntimo com ele, e você ver os planos de Deus acontecer, pois o Senhor vai usar muitos de nós para falar das verdades de Deus que as pessoas não querem acreditar. Eu fui ao médico ontem, cardiologista não, é o que mexe nos esqueletos, e ele falou, você tem que fazer isso aí o resto da vida. Eu vou fazer o resto da vida. Eu vou orar e Jesus vai me curar. As dores que eu estava sentindo aqui no ombro. Eu falei para ele, eu creio que ele pode. Aí o médico jovem ainda falou para mim assim, bom, você pode crer, eu não creio. Eu falei, não tem problema, eu creio. Ele falou, não, porque eu não busco esse Jesus que você busca, porque eu sou pecador. Eu falei, mas mais um motivo pelo qual você deve aceitar Jesus. Acaba a gente brigando lá no consultório médico. Aí ele fala, não, eu sou muito pecador e ele não liga para mim, não. Mas eu já orei de madrugada, falei, Senhor, a palavra que eu falei a ele incomoda a ele. Ele possa ser incomodado pelo teu espírito, porque você vai soltar palavras e o Espírito Santo de Deus vai trabalhar nessas palavras que você vai falar em nome de Jesus. E assim nós vamos ganhando almas para Jesus, nós vamos esvaziar o inferno e povoar o céu em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe e te prepare. Te prepare, porque está muito próximo a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. E vamos morar eternamente na mansão celestial que Ele está preparando para nós, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Faça resplandecer o rosto sobre ti. Amém, glória a Deus. E que esta noite você possa ter experiência profunda com Deus Todo-Poderoso. Amém. Em nome de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu creio que Ele vai aparecer para muitas das pessoas e trazer estratégias em nome de Jesus.